Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, do 1 ao 6. Eu estava refletindo, orando, pensando sobre qual parte aí, qual porção da Bíblia refletir com os irmãos aí nos próximos meses, e entendi que a carta de Filipenses seria um lugar legal para a gente iniciar o nosso ano, tá? Para a gente meditar nesse início de ano aí para os próximos meses aí. Então a gente vai estar estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero convidar os irmãos a ler essa carta em casa, tá? Leiam esse texto em casa, já sabendo que você vai vir no domingo e vai ouvir sobre isso, O Túlio, claro, vai continuar pregando alguns domingos também. Eu acho que ele vai continuar em João, se eu conversei com ele, mas de qualquer forma, sempre que eu for pregar nas próximas semanas, a gente vai estar estudando sobre Filipenses, tá? Eu quero convidar vocês a estar lendo em casa, então, essa carta aí semanalmente. É uma carta curtinha, tem 4 capítulos, mas é muito bonita. É uma carta muito alegre de Paulo, exortativa também. Mas é isso, vamos ler então Filipenses 1, até do versículo 1 ao versículo 6. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Essa é a palavra de Deus. Irmãos, essa carta de Paulo, enquanto literatura mesmo, assim, ela é caracterizada como uma carta que eles chamam de uma carta de amizade exortativa. Antigamente, as pessoas estudavam como escrever cartas. Eu não sei vocês, mas eu, quando estava na escola, cheguei a fazer isso até, não é? Super antigamente isso era feito também, mas não tão antigamente ainda era feito. A gente escrevia carta na escola, E existem vários tipos de cartas, os documentos históricos que a gente tem, aqueles papiros, aquelas coisas lá, muitos deles são cartas, E eles separaram essas cartas em vários estilos. E aí o estilo dessa carta aqui é esse estilo, é uma carta de amizade. É uma carta que Paulo endereça ali ao pessoal de Filipos, aos filipenses, diferente de outras cartas, por exemplo, como aos Gálatas, que a gente está estudando durante a semana. Você vê lá que em Gálatas, logo no primeiro versículo, ele já coloca Paulo, apóstolo de Jesus, ele já coloca um pouco mais de autoridade no que ele está falando, é uma carta mais paternal, sabe assim? Ele está meio que cuidando ali e tal. Enquanto nessa carta ele já se coloca em igualdade com o pessoal de Filipos, ele fala, servos de Jesus. Algumas versões trazem até escravos, de Jesus. Ele está querendo dizer o quê? Ele está se colocando como iguais, como um amigo mesmo, Então você vê que a relação da carta aqui é diferente. E nos capítulos 2 e 3, principalmente ali, é uma carta muito exortativa. Paulo vai dar vários conselhos para ele. No capítulo 1, se a gente der uma olhada rápida nos versículos 27 e 28, a gente pega um pouco o tom da carta, assim, o tom desse texto aqui. Por que Paulo estava escrevendo isso aqui? Qual que era a ocasião? Sempre que você escreve uma carta tem um motivo. Qual era o motivo? Qual era a ocasião aqui no caso? Lá, quando Paulo escreveu isso aqui, 50 anos depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo. No versículo 27 e 28, a gente vê que tem pelo menos 2 pontos principais, então, nessa carta, certo? Os filipenses, o pessoal que ia receber a carta, parece que eles estavam sofrendo alguma oposição vindo de fora da igreja. Eles estavam sofrendo alguma pressão, alguma oposição de fora. E além disso, parece que existia alguma inquietação ali dentro da própria igreja também.
digamos que eles já estavam ali sofrendo com a possibilidade de perder a unidade deles ali dentro da igreja. A unidade deles estava ficando estremecida já um pouco. Então, se você olhar comigo no versículo 27 aí do capítulo 1 e 28, na segunda metade, né, do versículo 27, né, a parte B dele, ele fala assim, ó, para que fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Você vê a preocupação de Paulo aqui, então, quanto à unidade. Ele está falando, ó, permaneçam firmes. E se ele está falando permaneçam firmes, o que a gente deduz? Que estava um pouco chacoalhando. Permaneçam firmes. Num só espírito, unidade, né? E depois ele fala, ó, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Sem deixar se intimidar pelos que vêm de fora. A maior preocupação de Paulo, em qualquer carta que a gente lê de Paulo lá no Novo Testamento, a gente vai ver que a maior preocupação de Paulo é sempre com o Evangelho. Em tudo, ele dá um jeito de colocar o Evangelho, até nas saudações dele, até nas despedidas dele, ele coloca o Evangelho. Aqui na carta de Filipenses, a forma como ele se preocupa com o Evangelho não é tanto em relação ao conteúdo do Evangelho, é em relação ao avanço do Evangelho. Comparando mais uma vez com o estudo que a gente tem feito durante as semanas em Gálatas, Gálatas é uma carta que ela é 100% ali o conteúdo do Evangelho. Ele está explanando, explicando o que é o Evangelho. Desde os primeiros versículos ali, ele já está super irritado lá com os Gálatas, porque eles estão perdendo a essência do negócio. E ele já joga lá uma bomba, né? Como a gente lê lá no livro, é uma dinamite, uma explosão de Evangelho, do conteúdo do Evangelho. Você vê que em Filipenses a preocupação dele é com o Evangelho, mas não tanto em relação ao conteúdo, mas em relação ao avanço do Evangelho. A preocupação dele é que os filipenses possam avançar e progredir tanto na fé deles interna, na fé deles enquanto igreja, que eles amadureçam, digamos assim, enquanto cristãos, como também em pregar o Evangelho para os que estão de fora, os que estão ali fora da igreja. Então tem essa preocupação ali tanto interna quanto interna. Se é que me é permitido fazer este paralelo conosco, né? Nós estamos lançando aqui as bases de uma nova igreja, né? Nós estamos aí trabalhando há 6 meses, né? E o desejo do meu coração, eu tenho certeza que o desejo de todos nós que estamos aqui é exatamente esse, que a nossa igreja seja uma igreja bíblica, seja uma igreja centrada no Evangelho e que busque, né, essa maturidade cristã dos membros que estão aqui dentro, que a gente possa ver o avanço do Evangelho dentro de nós mesmos, dentro das nossas vidas, e ao mesmo tempo nós queremos ver também pessoas que estão fora da nossa igreja sendo alcançadas, né? Eu gostaria muito que a nossa igreja compartilhasse desse amor pelas almas, né, que estão perdidas. Então você vê que acho que vem a calhar que a gente estude essa carta para esse momento que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade, no nosso contexto. Essa é uma carta que é recomendada que seja estudada em locais onde igrejas estão sendo plantadas. Você vê que o contexto, nosso contexto, é esse. Paulo começa a carta demonstrando muito amor ali pelos irmãos de Filipenses, né? Fazendo um paralelo mais uma vez, você vê em Gálatas lá, ele começa chamando eles de insensatos, né? Ó, Gálatas insensatos, já super bravo com eles, como um pai corrigindo mesmo, enquanto aqui em Filipenses ele começa com muito amor, com muito carinho, né? Demonstrando ali, transbordando nas palavras dele ali de alegria com os irmãos, né? Ele fala que, no versículo 4, né, que quando ele ora, ele pensa neles e sente muita alegria. E você pode tentar ficar imaginando por que ele sente tanta alegria quando ele pensa nos filipenses. Mas, na verdade, você não precisa ficar tentando imaginar, porque ele fala por quê. No versículo 5, ele deixa muito claro, porque quando ele pensa nesse pessoal, ele fica tão feliz. Quando ele ora por eles, ele fica tão feliz. Ele dá a razão no versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, ele fala, por quê? Por que eu fico tão feliz? Porque vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. O Evangelho, ele é a maior paixão da vida de Paulo. O Evangelho é o que move Paulo, né? Todos nós temos alguma coisa que nos move, que faz a gente levantar de manhã e viver. O que move Paulo? O que move ele é o Evangelho.
Sempre que a gente vê pessoas que estão profundamente envolvidas em coisas que a gente ama, a gente transborda de alegria, não é verdade? Se você ama alguma coisa e você compartilha isso com alguém, você vê aquela pessoa se interessando por aquilo e gostando daquilo também, isso vai dando um prazer a você. É mais ou menos como um pai ali que vê o filho se interessar pelas mesmas coisas que ele se interessa, e isso vai trazendo para ele, né, uma grande alegria. Um dos grandes prazeres dos seres humanos é isso, é compartilhar, né, das coisas que a gente ama, das coisas que a gente gosta, né? Você vê que no versículo 4, né, ele fala assim, ó, aliás, é isso mesmo, versículo 4, né? Ele diz, ó, todas as vezes que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. Eu espero que a nossa igreja possa ser assim. Toda vez que a gente pensar na nossa igreja, a gente dê graças a Deus. A gente dê graças a Deus pelos nossos irmãos, a gente dê graças a Deus por ter essa comunidade aqui. Eu espero que a nossa cidade, quando olhar para a nossa igreja, dê graças a Deus. Eu espero que todas as vezes que pensarem em nós aqui em Caldas, as pessoas possam dar graças a Deus, né? Que a gente não seja só mais uma comunidade, mais uma igreja, mas que a gente seja realmente um meio de levar o evangelho tanto a nós mesmos aqui dentro, quanto a nossa cidade, né? E você vê que no versículo 5, Paulo usa uma palavra que todos os comentaristas param nela assim e falam bastante dela, porque ela é uma das principais palavras aqui desse primeiro capítulo de Filipenses, que é a palavra cooperador, né? No versículo 5, vamos ler novamente, ó, ele fala... pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Então, ele usou a palavra aí, cooperador. O que é isso? O que é ser um cooperador na propagação das boas novas? O que será que isso quer dizer? Essa palavra cooperador, então, lá no original, né, é uma palavra em grego que fala, eu acho que fala koinonia. Frequentemente ela é traduzida como comunhão, essa palavra, cooperador. Mas você vê que aqui não é muito isso, não é exatamente comunhão. Aí o pessoal que estuda o texto no original, eles falam que aqui a ideia dessa palavra, nesse contexto, ela expressa um sentido de participação, de parceria. Lá no versículo 1, a gente vê que Paulo, ele está endereçando essa carta, ele está mandando essa carta para quem? Ele fala que ele está mandando para todo o povo santo. Essa palavra santo, né, a gente sabe que ela diz respeito a você ser separado. Não é tanto aquela questão de ser um santo como a gente vê normalmente de uma perfeição moral, você é um santo, você não faz nada errado. Não é essa santidade no sentido de moralidade, é muito mais uma questão de identidade. Você é separado, você foi escolhido ali, está separado de outras pessoas. E a gente vê que Paulo mandou essa carta para todo mundo. Por que isso é importante, o fato de que ele, essa carta que eu estou mandando para todo mundo? Porque se essa carta ele mandou para todo mundo, e ele fala assim, eu estou muito feliz com vocês, com quem? Com todo mundo. Por quê? Porque todos vocês são o quê? São cooperadores. O que a gente conclui disso? A gente conclui que quem é separado, quem é santo, coopera. Quem é santo, quem é separado para ser povo de Deus, coopera, participa. Tem ali uma parceria no Evangelho. Essa parceria na propagação do Evangelho, então, ela não é uma coisa extraordinária, reservada para pastores, para as pessoas ordenadas. As pessoas falam, não, assim, nossa, eu acho muito bonito isso, ser cooperador, participar, tal, mas não é muito para mim. Não é isso. Se você é cristão, se você se considera cristão, você é um cooperador. Ser um cooperador da propagação das boas novas é algo inerente ao crente. É impossível você ser um cristão e você não ser um cooperador. É como uma chama não emitir luz. É como uma chama não emitir fogo. É impossível. Se você é cristão, você coopera para a propagação das boas novas. Uma coisa depende da outra, não tem como fugir. Não existe duas classes de cristão, não tem dois tipos de crente.
Não tem um crente que é cooperador e um crente que é espectador. Não tem um que faz e outro que assiste as pessoas fazerem. Sabe aquela ilustração, às vezes, que a gente fala que tem um que desce no poço, o outro segura a corda. Não, todo mundo desce no poço e todo mundo segura a corda. Todo mundo faz tudo. Você não faz uma coisa ou outra. Você coopera, em geral, com a obra de Deus. O chamado para o discipulado é para todos. E eu quero analisar com vocês nessa manhã 3 aspectos, então, em relação a isso. Você ser um cooperador na propagação do Evangelho. Ser um cooperador na propagação das boas novas. Tem um aspecto, então, que é interno, tem um aspecto que é externo e tem um aspecto que vem do alto. Então, vamos começar pelo aspecto interno, certo? Como é que você coopera com o Evangelho, com as boas novas, num sentido interno? Eu li um livro recentemente, irmãos, que se chama A Treliça e a Videira. Esse livro, ele explica muito bem essa dinâmica de como é ser um cooperador dentro de uma igreja. Esse livro é muito utilizado, ele é amplamente utilizado por várias igrejas e eu gostaria muito que a nossa igreja pudesse estudar isso, mas nós não temos nem o tempo, nem o material humano. Mas nós temos um recurso muito bom. Nós temos um recurso que é o pastor Leandro Peixoto, lá de Goiás, que inclusive foi pastor da minha irmã, que está aqui hoje. Ele tem um estudo desse material completo lá no YouTube. Então, assim, se todos nós como igreja nos dedicássemos aí um vídeo desse por semana, que tem ali 40 minutos, 50 minutos, para entender o que é essa estrutura de uma treliça e uma videira e como que isso explica a igreja. Eu vou tentar passar para vocês alguns conceitos básicos disso, mas depois nós vamos mandar lá no grupo da igreja essa playlist com todos esses estudos. Seria muito bom se a gente pudesse, como igreja, estudar aquilo para a gente começar a aplicar isso aqui na nossa igreja também, tá? Mas de uma maneira muito, muito rápida e bem geral é o quê? Todo mundo sabe o que é uma videira, certo? Aquela planta sem uma treliça, sem algo para sustentar ela ali, ela não consegue. Então você vê que você tem uma estrutura para que aquela planta ali cresça, certo? Então a igreja é isso, nós temos que ter alguma espécie de estrutura. A gente tem que ter um salão, a gente tem que ter um mínimo de organização, a gente tem que ter um estatuto, tem que ter uma diretoria, uma coisa assim, tem que ter uma certa estrutura. Mas o mais importante não é a treliça, o mais importante é a videira. Não adianta você ter uma treliça maravilhosa, perfeita, mas a videira não vai. E o que Filipenses quer ensinar para a gente aqui é que todo cristão é um trabalhador de videira. Todo cristão ajuda na videira. Ajuda na treliça também, mas o principal é ajudar na videira. A cooperação, no sentido interno, então, ela muitas vezes é reduzida essa parte da treliça. A pessoa acha que cooperar com o Evangelho, no sentido interno, é você sustentar a igreja. É você dar uma oferta. Se você dá uma oferta, você está sustentando a treliça, você está cooperando com o Evangelho de maneira interna. Em Filipenses mesmo, no capítulo 4, no versículo 13, você vê que Paulo está agradecendo os filipenses, porque eles mandaram uma oferta para ele em dinheiro, literalmente, uma ajuda financeira. Ele está ajudando isso. Ele está falando sobre isso. Só que cooperar com o Evangelho no sentido interno é muito mais do que ajudar apenas financeiramente. Não é menos do que isso. Não é menos do que colaborar financeiramente. Não é menos do que ofertar e dizimar. Mas é muito mais do que só isso. O crescimento na vida cristã, ele vem através da pregação do Evangelho. Tanto o Evangelho que você ouve numa pregação domingo de manhã, quanto o Evangelho que você prega para você mesmo, que você prega nos outros. Uma das principais funções disso que está acontecendo aqui agora, pessoal, um sermão domingo de manhã, uma das principais funções aqui é ajudar você a se tornar um pregador também. É você pegar esses conceitos que eu estou te ensinando e pregar para você mesmo. Pregar para os outros. E dessa forma você está fazendo o quê? Você está cooperando para que o Evangelho cresça de maneira interna. Você prega para você e prega para os seus irmãos. Você prega para as pessoas que fazem parte aí da mesma comunidade que você.
O que traz maturidade para a gente, o que traz crescimento espiritual para a gente, é exatamente isso, é ouvir o Evangelho. A gente acha que maturidade cristã vem com você ler teologia, ou vem com você estudar doutrina. Isso tudo é muito importante, isso tudo tem seu valor, mas o crescimento e a maturidade cristã, ela vem através do Evangelho. O Evangelho é a porta de entrada para o reino de Deus, mas é através do Evangelho que você cresce também. Eu não teria tempo aqui agora de expandir mais nesse exemplo, mas o Evangelho, ele é a forma pela qual o Espírito atua em nós, o próprio Evangelho. É ele que muda a sua vida. É você entender o que aconteceu na cruz, é você entender o seu estado como pecador, como uma pessoa justificada 100% por Deus, mas ainda pecadora. É isso que muda você. Eventualmente teremos tempo de expandir nisso, mas mais do que isso, durante a semana, nos estudos de Gálatas, a gente já tem feito isso, né? Entendido muito bem aí como que o Evangelho não só leva a gente para o reino, mas é ele também que traz transformações profundas para a gente, né? A cooperação interna, então, essa cooperação que ajuda a propagar o Evangelho, ela fica muito clara como ela acontece em outra carta de Paulo em Colossenses. Colossenses 3,16, Paulo escreve assim, que a mensagem a respeito de Cristo, ou seja, o que é isso, a mensagem a respeito de Cristo? É o Evangelho. Então ele está falando o quê? Que o Evangelho, em toda a sua riqueza, então, percebe? Não é só teologia ou doutrina. O Paulo enxerga o Evangelho como uma coisa preciosa, é uma coisa rica. Você enxerga Cristo como algo belo, como algo que te dá prazer, é uma riqueza. Não é só uma técnica, não é só uma coisa prática que você põe na sua vida. É uma riqueza. Então, a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, o que ela faz? Ela preenche a vida de vocês, no plural. E aí ele está falando aqui, como é que você coopera internamente com o Evangelho? Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. O que Deus quer é que os cristãos conversem uns com os outros, que eles falem uns com os outros. Ele quer que a gente tenha comunhão um com o outro, se encorajando, né, e ajudando uns aos outros a permanecer firme, né, em Cristo. A gente tem que pregar um para o outro. Depender apenas do sermão de domingo é muito perigoso. Se você ouve a palavra de Deus só domingo de manhã, isso é muito perigoso. Você precisa desse sustento diariamente. E sozinho, a vida cristã não é individual assim. O individualismo, né, que impera na nossa sociedade, tem falado tanto isso aqui quando prego. Nós não podemos ser individualistas, nós temos que abrir as nossas vidas, abrir as nossas casas, abrir as nossas intimidades com as pessoas, porque é dessa forma que a gente realmente muda. Se você não fizer isso, se você tentar mudar por conta própria, sozinho, crescer em maturidade no Evangelho, vai ser simplesmente antibíblico. Porque biblicamente está dizendo aqui que não é assim que funciona. Então você tem que ter o quê? A coragem de fazer isso. Porque é difícil. É difícil você se abrir, é difícil você se humilhar e se colocar numa posição de necessitar de alguém. É sempre difícil. Mas é o que o Evangelho demanda. Ele demanda isso. Então, algo maravilhoso é que não existe uma maneira certa só de fazer isso. Você entendeu tudo que eu falei. Você falou, não, eu quero fazer isso, então como é que eu faço? Não tem uma cartilha. Não tem, faça isso. Você não tem que ter cargo na igreja para fazer isso. Não tem, isso é treliça, percebe? Isso é outra coisa, a gente está falando da videira. Você não precisa de um cargo na igreja para ajudar na igreja, não é isso. Você não precisa disso. O livro, Treliça Videira, tem uma parte que ele fala assim, não somos todos iguais. Nem todos somos mestres ou profetas, e a maneira de trazermos encorajamento, edificação ou congregação pode variar de acordo com a capacitação dada por Deus. Tem gente que acha que para você se tornar um crente maduro, quer dizer que todo mundo vai ficar igual, do mesmo jeito, com o mesmo temperamento, da mesma forma de pensar, até a mesma forma de vestir. Não é isso. Deus vai usar os seus dons, Ele vai usar a forma como você é. Todos nós temos que buscar o mesmo alvo. Qual que é o alvo? Edificar a congregação em amor. E essa edificação acontece por meio do falar. Ou seja, de um falar que dá para entender mesmo, tem que conversar. Seja uma palavra de exortação, seja um hino, mas é sempre algo pessoal. É sempre algo que você pensa naquela pessoa e você fala com aquela pessoa.
Não é simplesmente algo genérico, geral. Você pensa em alguém, você chama aquela pessoa para conversar, você manda aquele versículo para a pessoa. Você pensa na pessoa, é pessoal, é íntimo, entendeu? Não temos todos a mesma função. Somos todos exortados a que sejamos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, a obra fundamental de qualquer igreja, gente, qual que é a obra fundamental dessa igreja? Para que essa igreja serve? Para que serve isso que está acontecendo aqui agora de manhã? A obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho no poder do Espírito de Deus e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Primeiro para os de dentro, mas também para os de fora, que é a segunda parte, que é a cooperação externa. A cooperação externa é o quê? Não há nada mais natural do que compartilhar com outras pessoas, literalmente através de conversas, sobre as coisas que impactam a gente de alguma maneira. Não tem nada mais natural do que isso. Quando você é impactado por alguma coisa, você encontra alguém, você quer contar para a pessoa. Você quer falar para ela o que aconteceu. Você leu um livro muito bom, você quer comprar esse livro e dar para a pessoa de presente. Você jogou um jogo muito bom, você quer recomendar para o amigo. Você ouviu uma música muito boa, você quer passar para a pessoa. Então, quando você é transformado pelo Evangelho, não tem nada mais natural do que uma vontade tremenda de querer compartilhar isso com os outros, de querer passar para os outros esse Evangelho que te transformou. Se isso é algo que realmente transborda em você, que te mudou mesmo, você vai falar para os outros. Aquilo que mexe com você, que mexe com as suas afeições, que mexe com as suas emoções, é sobre isso que você fala com os outros. É inevitável, a nossa vida é assim. Na medida em que o Evangelho vai transformando a nossa vida, a nossa propensão em querer compartilhar ele aumenta cada vez mais. Quanto mais você vai sentindo mudança, você fala, nossa, eu preciso passar isso para outras pessoas. Em Tessalonicenses, outra carta de Paulo, ele traz ali um relato de uma igreja que estava acontecendo exatamente isso. A igreja não conseguia guardar para ela o Evangelho. Estava espalhando de uma maneira tão absurda o Evangelho através dessa igreja que estava chegando a lugares distantes. Eu vou ler o trecho para vocês de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Fala assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Versículo 8, olha só. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia. Não somente isso, mas por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O negócio explodiu, o negócio espalhou. Se tem a cooperação interna, e a gente vai pregando um para o outro, ajudando um ao outro, isso naturalmente vai transbordar. Então, se você é cristão, falar do Evangelho para a gente que não é cristã é algo inevitável. A gente nunca pode cair naquele erro, dessa frase que popularizou no meio evangélico, que é pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, em umas palavras. Essa frase é muito perigosa, porque a gente sabe muito bem que comunicar o Evangelho é algo verbal. Você tem que falar do Evangelho. E é muito assim, interessante, mas não é exatamente essa palavra, como a gente muitas vezes fica constrangido, é uma coisa espiritual, quase. A gente sente uma vergonha, um medo, um negócio esquisito. E você não fala. Ou quando você fala de uma maneira, num argumento, acusando alguém. Você não consegue fazer com amor. Isso é espiritual. A gente tem que orar para transmitir essa esperança do Senhor de maneira adequada. Uma esperança viva, No livro A Delícia Videira tem essa citação, ele fala, o cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia. O coração missionário será visto em todas as maneiras, em orações pelos perdidos, em assegurar-nos de que o nosso comportamento não ofenda alguém, em conversas sobre o Evangelho com amigos, em festas, em jantares e em fazermos todo o esforço possível para salvar alguns. Se você é cristão e você não se sente de alguma forma compelido, você se considera cristão, mas você não se sente compelido, de alguma forma movida no seu coração,
em relação às almas perdidas, isso é um sinal amarelo gigantesco para a sua vida espiritual. E o que isso pede é um autoexame e um arrependimento urgente da sua parte. Porque isso não é um bom sinal. Cooperar com o Evangelho, gente, externamente, não é um evento formal da igreja. Não é um evento que a gente vai fazer de evangelização. Nada contra os eventos. Teremos os eventos. Faremos os eventos. É importante que haja momentos em que pessoas que não são crentes convivam com pessoas que são crentes num ambiente que não é um culto. Isso é importantíssimo. Contudo, cooperar com o Evangelho externamente é quando você combina com um amigo seu, que você vai se reunir com ele de 15 em 15 dias para ler a Bíblia junto. Uma pessoa que não é cristã. Você fala, vamos sentar num café ali, a gente leva a Bíblia e lê junto lá e toma um café de 15 em 15 dias. Você vai ler o Evangelho de Marcos com ele. É você ficar meia hora depois do seu trabalho com uma outra pessoa lá, para você poder discipular essa pessoa e orar por ela e ouvir ela. Ouvir faz parte também de evangelizar. É você convidar uma pessoa que não é crente para ir na sua casa jantar, para ir numa festa de aniversário que você vai dar na sua casa. É você, quando você vai dar um presente para alguém, você, junto com o presente, escreve uma carta, dizendo como você ora para essa pessoa. Nessa carta você coloca ali um versículo bíblico. É você fazer um comentário sobre a pregação que você ouviu domingo de manhã durante a pausa do seu trabalho. Você fala, não, domingo de manhã eu estava na igreja e eu ouvi isso e aquilo. Isso é cooperar com o Evangelho externamente. Percebe que é um estilo de vida? Não é uma coisa que você faz eventualmente, é um estilo de vida. Por quê? Se você é cristão, isso é natural. É como... É tão natural quanto uma árvore frutífera dar fruto. É o que é natural para ela. É natural para o cristão falar do Evangelho. Se você não fala, avalie sua vida. Parece muita pressão, talvez, não parece? Um pouco de pressão. Tem que cooperar. Parece que o que eu estou falando aqui nesse tempo todo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Dá uma impressão que é uma pressão, né? Por isso que essa última parte é tão importante, que é o quê? A gente tem essa cooperação interna entre nós, a gente tem essa cooperação, ela vai transbordar e vai ser externa, mas a gente tem uma cooperação, que é a cooperação que vem do alto, que é a cooperação que está no versículo 6. Versículo 6, capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Não dá tempo de desembrulhar tudo que tem aqui. Não dá tempo de explicar tudo que tem nesse versículo. Mas eu não quis separar um outro sermão só para esse versículo, porque eu acho que a gente pode fechar esse raciocínio hoje muito bem nesse versículo. Olha só, lê comigo de novo. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês. O que Paulo está falando aqui é levemente diferente do que a obra de cima ali que você estava cooperando para pagar. Porque aquela obra ali é uma obra que é feita através de nós. É uma obra que é feita por meio de nós. É Deus quem começa a obra, é Deus quem termina a obra, mas o que liga as duas pontas somos nós. Deus nos usa. Essa obra é feita através de nós. Mas o versículo não fala isso. O versículo não fala que essa obra que vai completar é a obra que é feita através, por meio de nós. Ele fala aqui, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês. É algo dentro de você. O que Paulo está falando aqui é sobre salvação. Ele está falando sobre salvação. Como que eu sei? Como que eu sei que Deus começou uma boa obra na minha vida e que Ele vai terminar essa obra? Como saber que tem uma plaquinha na sua testa assim, em obras? Como é que você sabe? Usando outro termo, como saber se você nasceu de novo? Mudança de vida. Sua vida muda. Seus hábitos mudam. Sua vida muda. Suas prioridades mudam.
É assim que você sabe se Deus começou uma boa obra na sua vida e se essa obra está em andamento. É dessa forma. O Lewis, ele tem uma história que é uma das mais engraçadas que ele... É engraçado mesmo essa história que ele conta, mas exemplifica exatamente isso aqui. Ele fala que Deus é como os dentistas. Ele pede até desculpa quando ele fala isso, porque ele sente que ele está quase cometendo uma heresia, comparar Deus com um dentista. Ele fala, se você me permite, eu vou comparar Deus com um dentista. Você fala, mas como assim? Ele conta que quando ele era criança, ele às vezes sentia dor de dente, e a dor chegava num nível tão insuportável que ele não conseguia nem dormir à noite, de tanta dor. Mas ele não falava nada com a mãe dele, não falava nada pra ninguém. Aí ele fala, mas por que eu me submetia a essa dor? Ele fala assim, ó, eu tinha certeza que se eu falasse com minha mãe que eu estava com dor de dente, ela ia me dar uma aspirina para aliviar a dor. Mas eu sabia o que ia vir depois também. Eu sabia que ela ia me levar para o dentista. E eu sabia que ele ia fuçar lá na minha boca até ficar perfeito. Até resolver 100% do problema. A salvação das nossas almas é exatamente isso. Não dá tempo de desembrulhar isso tudo agora, mas nós já estamos 100% salvos. A gente tem que trabalhar na nossa salvação. A salvação é no passado, no presente e no futuro. Eventualmente a gente vai poder falar disso mais calma. Mas a salvação é algo que vem trabalhando na nossa vida. E assim como o dentista, ele só vai ficar satisfeito enquanto ele resolver tudo na tua vida. Quando a gente tem medo, por quê? Porque dói. A gente tem medo porque é desconfortável. E aí você prefere, às vezes, dormir com dor de dente, ao invés de pedir aquele alívio. E aí ele fala que muitos de nós, quando a gente chega até Jesus, a gente chega até Jesus porque a gente tem algum pecado que a gente quer resolver. Tem alguma coisa que a gente não se sente satisfeito, se sente culpado por aquilo e vai até Deus por isso e está tudo bem. Só que Deus não vai parar aí. Ele não vai só te dar aspirina para tua dor de dente. Ele vai querer cavar até o fundo. Ele vai querer resolver o seu problema de verdade. E lendo alguns comentários sobre esse versículo 6, eu achei 2 comentários do Spurgeon, para a gente já encerrar a nossa meditação nessa manhã. O Spurgeon faz 2 comentários sobre esse versículo 6 de Filipenses. E eu achei engraçado, eu achei interessante que eles são meio quase como um paradoxo, assim. Eles, às vezes, parecem que eles estão contradizendo um ao outro. Mas essa aqui é a loucura do Evangelho, essa aqui é a beleza da obra de Deus. Em um comentário, o Spurgeon, vocês sabem, ele é um pouco antigo, né? Ele é de mais de 100 anos atrás. Então, o jeito que ele escreve, às vezes, é meio engraçado, meio esquisito. Mas eu vou ler para vocês e a gente vai conseguir entender um dos comentários que ele faz sobre esse versículo 6, que fala, né, que Deus vai completar a obra. Ele fala assim, ó, os perigos que acompanham a vida espiritual, eles são muito assustadores. A vida de um cristão é uma série de milagres. Veja uma centelha vivendo no meio do oceano. Veja um cisne branco como a neve entre rios de imundície. E você contempla o que é uma vida cristã. A nova natureza é mantida viva entre as mandíbulas da morte, preservada pelo poder de Deus da destruição instantânea. Por nenhum poder menos que o divino, a sua existência poderia ser continuada. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer o quê? Que o que nos sustenta nessa obra, quem faz essa obra de transformação, não é a gente. É o próprio Deus. Filipenses 2, 13 ou 14 fala que de Deus vem tanto o querer quanto o efetuar. Tudo vem de Deus. É um cisne branco no meio da lama. A vida cristã é um milagre, é uma série de milagres, um depois do outro. É o próprio Espírito Santo que vai agindo. É Ele que vai transformando a sua vida. Ao mesmo tempo, no outro comentário,
Desculpa, eu quero ler um finzinho do comentário que ele fala. Se pela graça divina os nossos pés são como os da corça, de modo que a gente permanece lá nos lugares altos, isso é só pelo poder do Espírito de Deus, porque se não fosse por ele, a gente já teria caído em destruição eterna muito antes até disso acontecer. O que mantém os nossos pés em lugares altos é o poder do Espírito. Não é a tua força de vontade. Você fala, não, quando eu quiser eu faço. Não tem como. Mas ao mesmo tempo, no outro comentário, olha o comentário que ele faz. Se você tivesse certeza, presta atenção, se você tivesse certeza que tem uma oportunidade de negócio em que você vai ganhar muito, muito dinheiro. Você tem certeza, certo? Tem uma oportunidade de negócio em que você vai ganhar muito dinheiro. Essa confiança levaria você a recusar esse negócio, ficar deitado na cama o dia todo, ou a abandonar o seu posto completamente? Você sabe que você tem uma grande oportunidade que é certa de ganhar muito dinheiro. Você vai ficar na sua cama, deitado, sem fazer nada e não vai nem aparecer. Ele fala, não. A certeza de que você seria diligente faria com que você prosperaria. A certeza de que você... eu vou pegar emprestado uma outra ideia, ele fala, que é sobre aquele pessoal que corre de cavalo, sabe? Ele fala assim, imagine que um cavaleiro tem certeza que ele está destinado a vencer. Ele viu o futuro e ele sabe que ele vai vencer. Então, durante a corrida, ele não vai correr o mais rápido que ele puder. Ele vai fazer o cavalo correr devagar. Ele não vai dar tudo que ele tem. Ele fala, não, isso não existe. Então, veja bem, ao mesmo tempo que a obra é feita 100% pelo Espírito, se você não tiver as suas disciplinas espirituais, não vai rolar. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma última forma, para encerrar. Imagina um terreno, certo? Imagina uma terra. E você quer cultivar alguma coisa ali. Tudo bem? Você vai lá e você ara a terra, e você aduba a terra, e você cuida dessa terra, você rega ela, você coloca lá nutrientes, você deixa aquele terreno pronto para que algo possa crescer, certo? Você consegue fazer alguma coisa crescer? Você faz crescer? São as condições meteorológicas que fazem crescer. É o próprio ecossistema que faz a planta crescer. Correto? Mas você tem que preparar a terra. A terra tem que estar, de alguma forma, minimamente preparada para crescer alguma coisa. Se tiver um monte de pedra, um monte de lixo, um monte de entulho, um monte de porcaria, essa terra estiver intoxicada, vai crescer alguma coisa? Se tiver um latão de negócio nuclear lá, acho que vai nascer alguma coisa nessa terra? Pode fazer sol, pode chover, pode estar todas as condições meteorológicas perfeitas. Mas se a terra não estiver minimamente cultivada, não vai acontecer nada. Isso é o que, em outros termos, a gente chama no mundo evangélico de disciplinas espirituais. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que meditar, você tem que ter comunhão com seus irmãos, cooperar com o evangelho internamente e externamente. O Spurgeon fala assim no final dessa segunda reflexão, ele fala: a crença de que um dia seremos perfeitos, e a Bíblia promete isso, um dia seremos perfeitos, essa crença, ela nunca impede um verdadeiro crente de ser diligente. Pelo contrário, ela é o maior incentivo para fazer um homem lutar contra as corrupções da carne e buscar perseverar de acordo com a promessa de Deus. A cooperação vem do alto também, irmãos. O que vai sustentar a nossa igreja e as nossas vidas é essa cooperação do alto. Pode relaxar, porque aquele que começou a obra, ele vai terminar. Tenha certeza que Deus, nosso Deus, não é um Deus de coisas feitas pela metade. Nosso Deus termina as coisas que ele começa. Amém? Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva e que é eficaz, Senhor. Que ela possa
penetrar no nosso coração, ó Deus, e frutificar, ó Pai. Te pedimos a tua misericórdia em nossas vidas e te pedimos que possamos ser cooperadores, ó Pai, do seu Evangelho, propagando junto aos nossos irmãos, com coragem para fazê-lo, Senhor, e humildade também, cooperando, ó Pai, para falar da tua palavra, Deus, para essas almas que estão perdidas e precisam, ó Deus. Traga essas pessoas ao nosso convívio, Pai. Nos dá aquele toque do Espírito Santo, Pai, para ajudar, ó Deus, a levar a tua palavra para essas pessoas, Senhor. E obrigado, Pai, pela tua cooperação, ó Deus, pela tua salvação, ó Pai, que vem do alto, Deus. E por essa certeza que o Senhor vai completar a sua obra nas nossas vidas, que a nossa salvação, um dia, ó Pai, no dia de Cristo, Deus, quando Cristo vier, estaremos juntos do Senhor, ó Pai, usufruindo da sua presença, usufruindo de te conhecer, Deus, para sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.